Eu estou aqui com a Samia Bonfim, hoje deputada federal, servidora pública aqui da USP, e que eu convivi 2 anos com ela e eu aprendi muito com ela. Eu acho que essa juventude, essa gana, essa garra, né? E eu acho que também a gente passou um pouco de experiência, um pouco do que a gente já viveu, principalmente aqui um pouco na Câmara, né? Já que a gente tinha aqui o primeiro mandato. Eu estou aqui com o Toninho Vespoli, que é o nosso vereador na Câmara Municipal, que tem um mandato muito conectado com as periferias, com a luta da educação, dos professores e que representa o nosso partido aqui com coerência e combatividade. Samia, tem uma curiosidade minha, acho que de muita gente também, né? Como que é essa coisa, né? Você foi criada no interior, tudo bem que perto de São Paulo, mas no interior, veio para São Paulo, já se engajou lá nos movimentos da USP, né? Sempre com essa questão aí assim, de estar com a moçada na rua, mas viveu uma experiência aqui na capital como vereadora e depois rapidamente já vai para Brasília, essa mudança, né? Amigos, colegas, também essa coisa toda. Como que é tudo isso para você? Toninho, foi tudo muito rápido e inesperado, assim. Quando eu me mudei para São Paulo, eu tinha 17 anos para estudar e trabalhar. Nunca pensei que um dia eu fosse entrar para a política, muito menos me tornar uma parlamentar. As coisas foram acontecendo. Na minha primeira eleição, em 2016, né, que eu entrei aqui para ser vereadora junto com você, foi uma campanha assim, vamos lançar uma candidatura jovem, feminista, para ver no que dá. E no fim eu fui eleita, foi um pouco inesperado, acho que era fruto de um momento de maior participação política dos jovens, das mulheres. E ano passado, quando eu me tornei, aliás, e aí em 2018, quando eu me lancei candidata a deputada federal, também foi um pouco inesperado, porque o cálculo é bom, se a gente fizer 3 deputados, quem sabe eu tenho chance. E eu acabei conseguindo. Mas sim, foi uma mudança completa na minha vida. Então, meus pais continuam morando no interior, meus familiares. Tem muita gente com quem eu estudei, né, quando eu era criança, que fala, nossa, como assim? A pessoa com quem eu estudava hoje está na Câmara Federal. Porque geralmente as pessoas que estão na política são o quê? São filhos de pessoas ou muito ricas, ou já oligarcas da política, ou que tem muito espaço midiático, poder, dinheiro, que não tem nada a ver comigo. E eu sei que você também tem uma história, claro, é diferente, né? Você não era tão jovem quando se tornou parlamentar, mas teve uma história também que fura esse bloqueio midiático e do poder do dinheiro, né, para chegar à Câmara de Vereadores. Você foi o nosso primeiro vereador eleito da história do PSOL em São Paulo. Isso foi muito importante porque abriu porta para o meu mandato depois mesmo do meu suplente, depois das próximas eleições. Mas uma mudança de vida, né, como professor da rede pública municipal, para entrar aqui na Câmara, que a política é feita como um balcão de negócios, pessoas defendendo seus próprios interesses, as suas empresas. E você vê aqui com uma voz da periferia, dos professores, defesa da educação. Também é uma mudança brusca, né? É uma mudança bastante significativa, até porque na periferia a gente organizar, né, as pessoas é mais delicado, porque as pessoas às vezes estão premente atrás do sustento dela, né? Eu nunca esqueço de uma companheira que a gente tinha movendo as enchentes, né? Então eu colocava o som assim em cima do meu carro e saía chamando as pessoas para ir para a reunião na comunidade de São Pedro, né? E aí eu falei para ela, e aí Cida, você vai para a reunião hoje lá? E assim, literalmente mesmo, estou pegando as latinhas para garantir o almoço para amanhã, mas assim, estou catando, se eu conseguir eu vou na reunião sim à noite. Questão, né, de sobrevivência, é questão, né, de sobrevivência. Então assim, a organização na periferia é mais difícil, porque as pessoas estão atrás das suas questões prementes, né? Eu imagino, né, você também lá no interior, né, deve ter visto muitas coisas, né? Porque a desigualdade eu acho que também é gritante, né, nas cidades, né? Então isso é uma coisa que pega bastante, né? E mais também lá também tem a questão da rotatividade. As pessoas estão nas comunidades, então o aluguel no barraco na favela, ou o aluguel lá mesmo fica caro, então as pessoas mudam. Então quando você está conseguindo formar uma liderança mais próxima, quando a pessoa mudou, aí mudou para longe, que você não consegue ter uma atuação naquela região, então a pessoa não se perde porque ela vai lá, ganha consciência política, vai fazer algum trabalho social. Mas é muito difícil, eu acho, essa organização na periferia por conta disso. Mas é um esforço muito importante, porque muitas pessoas acham que as pessoas das periferias só conseguem ter a sua participação política através do voto ou sob uma lógica assistencialista ou eleitoreira. É assim que os coronéis que estão aqui dentro muitas vezes lidam com essas pessoas.
o esforço que o seu mandato faz, você como liderança política, as pessoas que militam com você, é diferente, né? Empoderar essas pessoas politicamente, fazer elas participarem, ainda que tenham mais dificuldades pelas condições de vida, Sim. da necessidade pela sobrevivência, mas isso não impede ninguém de se politizar, de participar, de ser cidadão, de entender o que está acontecendo na Câmara, de lutar junto. Isso é muito importante, porque a gente precisa aprender a levar isso para todos os lugares, através do PSOL, dos movimentos sociais, e nacionalizar também, né? Porque talvez um dos milhares de problemas, né, da experiência que a gente teve, que o Brasil teve com partidos de esquerda governando, é um pouco isso, é o distanciamento da vida real do povo para se engalfinhar na lógica da negociata nos espaços de poder. Acho que a nossa preocupação tem que ser inversa, né? Tem que ser empoderar mais o povo. Sim. E entender que isso aqui é um instrumento, é uma possibilidade para dar voz para essas pessoas. Até porque se a gente um dia tiver hegemonia na sociedade, a gente quer transformar esse negócio. Esse negócio não serve para gente. Exatamente, isso aqui é um palácio muito distanciado da vida real das pessoas, né? É verdade, é verdade. E assim, esse negócio que você está falando, assim, né? Você vem desse movimento feminista, e que eu reparo também, né? Que hoje, assim, coletivos, né, da negritude, coletivos feministas, isso está se pulverizando na periferia, né? Saraus, essas coisas todas. A sua relação, né? Porque eu vi a tua atuação aqui, né? O feminismo, que eu percebia para você, não era uma bandeira, mas é uma concepção de vida. De vida, exato. Porque, infelizmente ou felizmente, né, para o bem e para o mal, mas a gente percebe que várias outras pessoas ou coletivos acabam elencando algumas coisas como a sua bandeira. Mas uma bandeira não significa a verdadeira crença. Você verdade. não. Eu percebo que isso é uma coisa cotidiana aqui, né, que você fazia aqui na Câmara. E como que é a sua relação com esses coletivos hoje? Né, imagina, porque eu fui fazer um debate com você, debate não, nós vamos bater um papo lá com os professores, né, com 6 unidades. E aí eu percebia mesmo as professoras, Sâmia, você me representa, Sâmia não sei o que, Sâmia não sei o que lá. E como que é agora a sua relação lá em Brasília com esses coletivos, né? Eu sei que você tem assessores, né, tal, Sim, mas como que é isso assim agora para você, assim, esse contato, essa relação, né? Eu sei que as pessoas se seguem muito pelas redes sociais. Redes, Quando eu era vereadora, diziam que era uma vereadora feminista e hoje uma deputada federal feminista. Não a única, mas uma das, e que expressa esse momento do feminismo, que eu acho que não tem só a ver, como você disse, com bandeiras, temas e causas que não são pontuais, mas são estruturais da sociedade, que é muito machista, mas tem a ver com uma expressão de um tempo, porque tem tanto a ver com as mulheres reivindicarem os seus direitos, mas também com as mulheres se colocarem à frente dos processos políticos. Então, esse enfrentamento, né, da mulher batendo de frente com um sujeito que é autoritário, reacionário, de extrema-direita. É um pouco essa figura. E eu acho que desde 2015, mais ou menos, que ganhou um boom o feminismo no Brasil e em outras partes do mundo, ele vem se ressignificando. Mais mulheres negras ocupam esse espaço, o movimento vem se transformando um movimento mais popular, menos elitizado. Então não se trata somente de grandes manifestações na Avenida Paulista que acontecem uma vez por semana, mas nas quebradas as meninas estão se organizando, fazem o seu próprio coletivo, elas fazem um processo de acolhimento quando alguma outra mulher passa por alguma situação de violência, fortalece a mulher nos seus corres para garantir alguma fonte de sobrevivência quando passa por uma situação difícil. Como é que a gente vai garantir que o filho de uma de nós tenha a condição de viver em liberdade, porque a mãe dele está precisando de ajuda? Então, é toda uma rede, eu vejo, rede de acolhimento e de fortalecimento de mulheres. Em Brasília, uma das dificuldades assim, que no início do mandato eu senti, justamente essa distância regional, física. Eu venho e volto toda semana para São Paulo. Às vezes eu vou para algum outro estado, porque me chamam para outras atividades. Mas como manter enraizada, conversando direto com esses coletivos, ao mesmo tempo que eu preciso estar com a cabeça o que acontece em Brasília, as disputas todas. Então, no início foi um pouco um quebra-cabeça. Hoje eu procuro usar muito o espaço das audiências públicas que tem dentro das comissões, como uma forma de levar essas pessoas para lá para dizer o que elas pensam. Então, a gente fez audiências sobre o problema das mulheres encarceradas no Brasil, e aí eu sei que você trabalhou bastante com isso aqui também. Aí, assim, é uma situação muito degradante. E também é um tema muito sensível para as mulheres brasileiras, é a violência física, sexual, o feminicídio. Então, tanto do ponto de vista de projetos de lei, mas também de articulação com
Ministério Público, com outras estruturas, para ver como a gente pode avançar, porque mesmo aqui em São Paulo, né, muitos serviços da assistência social que serviriam para acolher as vítimas de violência estão sendo fechadas. A gente precisa discutir empregabilidade, renda para as mulheres, direito à moradia, direito à creche, porque enquanto esses direitos não forem assegurados, o problema da violência vai ser cada vez maior, porque ela não consegue nem sair dessa condição para lutar. Enfim, é um pouco por aí que eu atuo no feminismo. E isso está conectado com todas as lutas, né, Toninho? Então, você falou das professoras que às vezes se identificam comigo. É porque acho que eu falo das coisas que elas sentem, mas porque elas veem que elas se veem ali naquele processo, né? Muitas professoras são mulheres jovens, trabalhadoras também, que falam, pô, se eu tivesse ali hoje que eu faria coisas parecidas. E eu sei que a educação é uma das tuas pautas mais fortes aqui, né? Mas só, uma das coisas que eu acho legal, assim, que eu percebo, claro, tem vários feministas com várias linhas, mas eu acho que você consegue falar de feminismo, mas assim, eu sempre falo para as pessoas, assim, não tenho nada contra nenhuma feminista, mas às vezes tem umas discussões que parece que é meio descolada. Descolada. Você, eu acho que consegue falar, assim, por exemplo, do feminismo, mas com que as pessoas vivem. E vivem desde as mulheres de classe média, mas também lá na periferia. Então, quando você defendeu aqui, por exemplo, a questão do Sampa Prévia, aqui, que nós somos contra. Quer dizer, você estava defendendo as mulheres, né, porque 80% da base eram mulheres. E você conseguia falar de feminismo para aquelas mulheres que sofrem a questão que o governo queria fazer, que era a reforma da Previdência. Ou quando você fala alguma coisa das mulheres, mas que também está interseccionada com assistente social ou com outras questões do dia a dia dela, né, dessa mulher. Então, eu achei isso importante. Porque às vezes eu sinto que nós da esquerda, né, uma crítica nossa, da esquerda no geral, né, às vezes a gente fala para a gente mesmo. Para a né? bolha, né? Não Pra pense bolha. em falar para as pessoas reais, né? Não só Isso. para aquelas que já são conscientes e militantes, né? E eu acho que você conseguiu atingir isso. Né? Eu acho que aí está um pouco, eu acho que o segredo que a esquerda tem que seguir, né? E aí eu até já vou emendar aqui, eu sei que você iria falar de professor, mas eu queria falar uma coisa para você já. Então, você é jovem, né? 30 anos 30 agora, anos, jovem. Teu nome está sendo indicada pelo partido de ser uma das pré-candidatas do PSOL, né? Como é isso, né? Você já falou primeiro assim, pô, Tony, aquela mudança tudo rápido da minha vida, aconteceu tudo... E assim, o que é esse negócio? Assim, já tem sido indicada, e eu tenho aqui conversado aqui com alguns vereadores, tem vereadores que os seus partidos fazem pesquisas, e tem me falado que você tem assim pontuado muito bem aí nas pesquisas, né? Não vou falar aqui porque não é oficial, né? Então não vou falar uma coisa que não está público, né? Mas como que é isso para você, assim? Já é rápido demais, agora você, uma pré-candidata à Prefeitura da cidade de São Paulo. É muito desafiador, assim. Primeiro, pelo preconceito que se tem, eu acho até natural que você tenha. Uma pessoa de 30 anos não tem capacidade para ser prefeito da maior cidade do país. Até entendo, porque rola uma desconfiança mesmo a princípio, porque quem você imagina como prefeito, né? Alguém de família tradicional, que já tem certa idade, que tem dinheiro, que tem estatura, tem cara de prefeito, cara de político tradicional. Mas, por outro lado, eu acho que essa aparição em algumas pesquisas mostra que, na verdade, as pessoas querem outra coisa, elas querem renovação. E não essa renovação artificial, né? Basta uma pessoa jovem, uma mulher que está resolvida. Não, mas que fale o que as pessoas querem ouvir também, porque expressa a política real. As pessoas estão preocupadas com o quê? Tony, sabe bem, estão preocupadas com o aumento do preço da carne, que não tem dinheiro para pagar aluguel, que o transporte está cada vez mais lotado e caro, que se corta também linha de ônibus. Estão preocupadas que a política de segurança pública não é uma política de segurança pública, porque você enfraquece a Guarda Civil Metropolitana, ao mesmo tempo que coloca uma política de repressão, ao invés de acolhida, de assistência da população. Está fechando o serviço de assistência social. Isso, para mim, também é feminismo. É você falar com as mulheres, que são a maioria da população, que sentem o problema no cotidiano. Por isso, quando me falaram, esse pré-candidato a prefeito, eu pensei, nossa, rápido, já, acabei de começar. Mas, por outro lado, por que não? Quem disse que as pessoas que são experientes e conhecidas podem fazer um bom trabalho? Na verdade, até agora elas mostraram que elas não fazem um bom trabalho, porque a situação da vida do povo está ruim justamente pelas escolhas que elas tiveram. Eu acho que com a tua experiência, a partir da construção de um mandato popular enraizado nos bairros, nas periferias, falando sobre a vida da população, ao mesmo tempo que a gente apresenta um programa
radical, e não radical lunático, mas radical porque vai na raiz dos problemas, fala o que tem que ser dito, sem rabo preso, sem abrir mão de nenhum ponto do programa político porque tem acordo com ninguém. Assim, radical, real, sincero, acho que a gente consegue ter força. Força, eleger uma boa bancada de vereadores, reeleger o seu mandato e fazer com que mais pessoas se aproximem da política. Acho que esse é o principal recado, né? Que as pessoas se encantem, que está num momento muito difícil. A educação sendo vendida, privatizando tudo, as pessoas perdendo os seus direitos. A gente teve a reforma da Previdência Municipal, teve a Nacional, está acontecendo a reforma da Previdência Estadual também. Então, é fazer com que esse processo seja de reencantar as pessoas. E aí eu sei que tem como uma das principais bandeiras da sua atuação política é justamente isso, né? A defesa dos serviços públicos, dignidade e direitos para as pessoas das periferias e o tema da educação como um eixo que, para mim, explica muito o que está acontecendo com o nosso país, né? Educação se tornando mercadoria com um processo de voucher, né? Em vez de vaga na educação infantil, os professores levando cacetete aqui, ao invés de serem valorizados. Acho que essa experiência pode ser muito boa para o pessoal, para a cidade. Sim.